O melhor da música católica está aqui. Está aqui. Profecia, a sua web rádio católica. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Chegamos até você com mais um programa no Trono da Graça. Hoje é a festa do fogo. O novo Pentecostes vai acontecer. Unidos, esperando sua glória. A Virgem Maria vai interceder. E muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha aqui pela Rádio Anunciadora, a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, você também que me acompanha pela Rádio Profecia. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa no Trono da Graça, levando o cenáculo até o seu lar. Esses cenáculos pascais, esses cenáculos onde nós estamos vivendo essa nossa série de meditações, dai aos corações vossos 7 dons. Essa verdadeira trilha rumo a Pentecostes. Estamos vivendo a alegria da ressurreição, a alegria do encontro com Cristo ressuscitado, que prepara os nossos corações para receber os 7 dons do seu Divino Espírito, para nós chegarmos ao domingo de Pentecostes com o coração repleto de desejo de sermos preenchidos pela graça do Espírito Santo. Então seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vindo, minha irmã. Vai preparando o seu caderno de intimidade, a sua Sagrada Escritura. Essa semana que nós estamos vivendo bem atípica, né? Uma semana, pelo menos nós aqui do estado do Rio de Janeiro, estamos vivendo uma semana com 2 feriados, né? Então uma semana onde nós estamos tendo a oportunidade de ter o descanso, de ter o repouso e a oportunidade de estarmos aqui juntos, também alimentando e descansando o nosso espírito em Deus. Então seja muito bem-vindo mais uma vez, vai aumentando o volume do seu dispositivo, porque está entrando no ar, pela Rádio Anunciadora, pela Rádio Profecia, o nosso programa Trono da Graça. Somos a geração
consolados pela alegria da ressurreição, pois essa é a nossa alegria. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e Ele ressuscitou. É nessa alegria pascal que estamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos te pedir, Senhor, no início deste cenáculo pascal, assim como sopraste sobre os apóstolos, sobre os seus discípulos o Espírito Santo, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, de Santa Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, eu te peço nessa noite, neste cenáculo, neste programa, Senhor, que também sobre nós o Senhor possa soprar o teu Espírito Santo, para que possa dar aos nossos corações, dar a cada um de nós os vossos 7 dons. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós, renova as nossas forças na caminhada, pois somente cheios do Espírito Santo a cada dia, Senhor, como nos ensinou, e o seu ensino permanece na nossa vida, o grande Monsenhor Jonas Abib, precisamos do teu Espírito Santo mais do que precisamos ontem, porque com certeza amanhã precisaremos mais do que precisamos hoje. E com isso ele nos ensina a nós recebermos a porção do Espírito para o dia de hoje. Nós queremos clamar, vem Espírito Santo no dia de hoje, sobre as nossas necessidades de hoje, sobre aquilo que necessitamos vencer no dia de hoje. Dai, Senhor, aos corações os vossos 7 dons. Dai, Senhor, aos nossos corações o derramamento, o batismo no Espírito Santo, para que nós possamos caminhar buscando cada vez mais fazer a Tua vontade. Não a nossa vontade, Senhor, não o nosso querer, não o nosso agir, não as nossas capacidades, não as nossas potências, não aquilo que podemos realizar em nós, não, mas que sejas Tu a realizar em cada um de nós. Sim, Senhor, que seja a Tua graça derramada sobre cada um de nós, que seja o Teu poder a ser derramado sobre cada um de nós. Queremos, Senhor, que Teu Espírito Santo repouse sobre nós, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, abrindo os nossos corações, tocando as nossas mentes. Vem Espírito Santo de Deus, porque queremos ser cheios de Ti, cada vez mais cheios de Ti. Vem Espírito Santo de Deus. Te pedimos que essa graça de um novo Pentecostes aconteça já hoje na nossa vida. Vem Espírito Santo e repousa sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Te clamamos, ó doce hóspede da alma, vinde, ó Consolador, vinde sobre nós. Espírito Santo, repousa sobre nós, vinde. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre
e seja louvado sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma formação da nossa série Dai aos corações vossos 7 dons. Já passamos pela sabedoria e pelo entendimento e hoje vamos pedir ao Espírito Santo que guie os nossos passos. E hoje vamos falar sobre o dom do conselho. O dom do conselho. Na Sagrada Escritura, no Salmo 15, nós lemos: Bendigo o Senhor que me deu conselho, até de noite me instrui o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos. E que este mesmo Senhor instrua o nosso coração. Por isso, depois de termos lindamente cantado, pedindo o Espírito Santo, peçamos mais uma vez que esse mesmo Deus, que esse mesmo Espírito nos instrua, nos conduza nesses minutos de formação, nesses minutos de reflexão que teremos. A vida, meu irmão, minha irmã, ela é feita de escolhas. E muitas vezes nós não sabemos que caminho tomar. E é exatamente aqui que entra o dom do conselho. Estamos tomando como livro base das nossas reflexões nessa trilha de Pentecostes o compêndio de ascética, de teologia de ascética e mística de Adolphe Tanqueray. E nesse seu compêndio, Tanqueray nos mostra que esse dom, o dom do conselho, ele aperfeiçoa a virtude da prudência. O autor que estamos tomando como base, ele nos explica que o conselho é um instinto sobrenatural. Olha que interessante. É um instinto sobrenatural pelo qual o Espírito Santo nos sugere, no momento oportuno, o que devemos fazer ou dizer e o que devemos evitar. É a solução para as nossas dúvidas. Enquanto a nossa razão muitas vezes se perde em cálculos humanos ou hesitações, este dom, o dom do conselho, nos faz agir com prontidão e segurança segundo a vontade de Deus. Ele nos previne contra as ilusões do amor próprio e as ciladas do inimigo, indicando o caminho mais curto para a santidade em situações concretas e difíceis. E como nós temos que pedir ao Espírito Santo o dom do conselho, não é verdade? Porque nós vivemos muitas das vezes nos impulsos. Nós agimos tomados pelo impulso. No momento da dúvida, no momento do pensamento ali aflorado, o que nos aconselha a sã doutrina? Nós devemos parar e orar. Por isso que nós aprendemos que na crise, eu convidaria até mesmo você, se você está aí com o seu caderno de intimidade, tome nota disso. Na crise, não tomemos nenhuma decisão. No momento do calor dos pensamentos, não tomemos nenhuma decisão. E isso seria imprudente. Por isso que o dom do conselho aperfeiçoa em mim e em você a virtude da prudência. E o que é a prudência? Agir conforme a vontade de Deus. Agir não pelos impulsos pessoais, mas por aquilo que Deus realiza. Quer ver um exemplo de uma pessoa dócil, que se deixava levar pelo conselho, pelo dom do conselho, de maneira totalmente plena? São José.
São José foi orientado por Deus em sonho pela voz do anjo e ele prontamente se colocou a realizar com segurança e prontidão a vontade de Deus. Pega Maria e o menino e leve para o Egito, pois querem matar o menino. Prontamente, com a segurança de que Deus falava com ele, São José levantou-se e foi realizar a vontade de Deus. Os santos, assim como São José, mas outros tantos santos, foram almas profundamente dóceis ao dom do conselho. Profundamente dóceis ao dom do conselho. São Bernardo de Claraval, um grande mestre espiritual, dizia com clareza: quem se guia apenas por si mesmo tem um tolo por mestre. Olha que fantástico, meus irmãos. Quem se guia apenas por si mesmo tem um tolo por mestre. Porque São Bernardo sabia que nós precisamos da luz de Deus para não errar o alvo. Nós precisamos da luz de Deus para não errar o alvo. Isso nos faz crer e nos leva a crer, nos faz crescer na sabedoria desse dom, no saber do dom do conselho, que toda e qualquer decisão que devemos tomar, nós devemos submetê-la ao Senhor em oração. São José Maria Escrivá ensina que nós não podemos tomar nenhuma decisão sem antes nos determos em oração diante do Senhor. Nenhum passo eu devo dar sem antes me colocar profundamente em oração e buscar de Deus e clamar ao Senhor o dom do conselho. Lembramos aqui também de São Felipe Neri, que vivia em constante oração, dizendo, e essa oração é fantástica, meus irmãos. Olha o que São Felipe Neri nos ensina. Ele vivia em constante oração dizendo: Senhor, não confieis em Felipe, senão ele vos trairá. Essa humildade de São Felipe Neri atraía o dom do conselho. Senhor, não confieis nos pensamentos de Felipe. Senhor, e você pode até dizer e colocar o seu nome agora, eu coloco o meu nome. Senhor, não confieis no Luiz Marcelo, senão ele vos trairá. Não confieis nas emoções do Luiz Marcelo, nos pensamentos do Luiz Marcelo, no discernimento humano do Luiz Marcelo, senão eu vos trairei, Senhor. E é bonito que os santos nos ensinam essa humildade, a humildade de buscar, de atrair o dom do conselho, porque nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que os santos não eram pessoas que tinham todas as respostas, mas eles eram pessoas que sabiam a quem perguntar. Olha aí o segredo. Anote isso, meu irmão. Tome posse desse ensino. Os santos não eram pessoas que tinham todas as respostas. Se você chegasse diante de uma pessoa, de um santo, ele não ia trazer para você aquela resposta imediatamente. Sim, claro que por graça de Deus, Deus agindo na vida daquele homem, na vida daquela mulher, daquele santo, daquela santa, eles poderiam até naquele momento dar a você uma resposta vindo do alto, vindo do céu, mas eles eram pessoas que sabiam a quem perguntar, a quem se direcionar. Eles ouviam a voz mansa e delicada do Espírito antes de qualquer palavra ou decisão importante. Eles ouviam a voz mansa e delicada do Espírito antes de qualquer palavra ou decisão importante.
E como aplicar o dom do conselho na nossa rotina? Isso é importante. Como aplicar o dom do conselho na nossa rotina? Sabe aquela hora em que você está prestes a dar uma resposta ríspida? Ou precisa tomar uma decisão séria sobre sua família ou trabalho e se sente perdido? Quantos de nós, talvez agora você que está me ouvindo, talvez essa palavra, essa formação, essa reflexão está chegando até você no momento em que você precisa aplicar o dom do conselho na sua rotina, na situação que você está vivendo. É nesse instante que nós devemos invocar o Espírito Santo. Que nós devemos mergulhar nas profundezas do Espírito Santo. Mergulhar profundamente. Porque o dom do conselho nos ensina a hora de falar e a hora de calar. Olha que importante nós termos isso claro em nossa mente e em nosso coração. Ele nos ensina a hora de falar e a hora de calar. O dom do conselho nos ajuda a aconselhar um amigo, uma pessoa que sofre, e aconselhar essa pessoa a escolher o que agrada a Deus, mesmo quando o mundo diz o contrário. Quantos de nós que muitas das vezes nos deparamos com pessoas que precisam tomar decisões importantes na sua vida, ou que estão perdidas numa situação que estão vivendo, seja ela qual for. E quando estamos cheios do dom do conselho, e naquela hora que a pessoa chega e fala: eu queria conversar com você, meu irmão, o que você precisa fazer ali enquanto a pessoa está falando com você? Você pedir: Espírito Santo, eu quero mergulhar nas tuas profundezas. Espírito Santo, eu quero mergulhar em Ti. Dai-me o dom do conselho, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, o meu achismo. Muitas das vezes, quando as pessoas chegam para mim, por exemplo: Marcelo, eu queria falar com você. Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa. Naquele momento, enquanto eu estou ouvindo a pergunta da pessoa, e você pode dizer: ah, Marcelo, para com isso. Não, é verdade. Porque eu não tenho todas as respostas. Eu, Luiz Marcelo, eu não tenho todas as respostas, e está tudo bem. Muitas das vezes nós vivemos uma grande ansiedade nesse mundo, uma grande aflição nesse mundo, porque muitas das vezes nós queremos ter respostas para tudo, e respostas imediatas para tudo. Não, meu irmão, nós não temos como ter respostas imediatas a todo tempo, a todo instante. E quem vem em nosso auxílio? O Espírito Santo. Por isso que nós devemos, quando a pessoa chega para mim e fala: Marcelo, eu queria falar com você. Marcelo, eu queria tirar uma dúvida com você. Marcelo, eu queria partilhar algo com você. Marcelo, eu gostaria de saber, eu estou passando por uma situação, eu queria ouvir alguém. Naquele momento é o momento que você tem que falar: vinde, Espírito Santo, dai-me o dom do conselho. E por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, se você vive angustiado por indecisões, se você está diante de situações na sua vida que precisam de respostas, que precisam de atitudes, que precisam de decisões sérias, profundas, que precisam ser tomadas, peça o Espírito Santo. Peça o dom do conselho. Porque ele traz paz. O dom do conselho traz a paz de quem sabe que está sendo guiado por um bom pastor. Eu vou repetir isso. O dom do conselho, a ação do Espírito Santo, traz a paz de quem sabe que está sendo guiado por um bom pastor. Por isso, antes de decidir qualquer coisa a partir de hoje ou agora, você terminou de ouvir essa reflexão e você
está diante de uma situação, seja na sua vida profissional, seja na sua vida afetiva, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, seja qualquer fator, qualquer coisa da sua vida, antes de tomar qualquer decisão, hoje e para sempre, pare por um instante. Sempre há tempo para parar. Se você está no calor de uma decisão e as pessoas estão exigindo, não tenha receio de dizer: pare, gente. Pare, eu preciso pensar. Eu preciso parar. E se isso for se isso vier mais corajoso ainda, não tenha medo de dizer: eu preciso ouvir a Deus. Eu não vou tomar nenhuma decisão agora sem antes ouvir a Deus. E no momento em que você parar, você diga e você fale como quem fala para um amigo: Espírito Santo, qual é o vosso conselho? Olha que abandono, olha que confiança. Espírito Santo, qual é o vosso conselho? Vamos viver essa experiência? Vamos viver essa experiência profunda com o Espírito Santo de Deus? Vivamos isso. E eu espero você na próxima reflexão. No nosso próximo meditar, nossa série continua e nós meditaremos na próxima semana sobre o dom da fortaleza. Vamos continuar nossa série com o dom da fortaleza para nos dar o vigor necessário para seguir o caminho escolhido. Que o conselho do Altíssimo esteja com você. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o nome de sua mãe, Maria Santíssima. Trono da graça. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Tão suave, doce Espírito Santo de
riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Te convidamos a entrar na Sala do Trono. Com muita devoção, façamos a nossa oração. Eu convido você agora, meu irmão, minha irmã, nessa sala do trono, a abrirmos o nosso coração para nós sermos guiados, conduzidos. Se você, nesse momento, tem uma decisão difícil para tomar, ou se você se sente perdido em algum caminho da vida, esse é o momento de nos colocarmos na presença do Senhor. Nos colocar na presença do Espírito Santo de Deus. Por isso eu te convido a orarmos juntos, a nos colocarmos juntos na presença do Senhor. Por isso nós te pedimos, vinde Espírito de conselho, vinde em socorro da nossa fraqueza. Nós os pedimos, Espírito Santo, o dom do conselho. Não permitais, Senhor, que nós nos guiemos pelos nossos impulsos, pelo nosso orgulho, ou pelo que os outros dizem. Sim, Senhor, coloca a mão, se possível, sobre o seu coração e fala: Senhor, eu não quero mais. Por causa dos meus impulsos, por causa do meu orgulho, por causa do que outras pessoas ficaram falando, insistindo, eu agi errado, Senhor. Por isso nós te pedimos, iluminai o nosso caminho. Soprai, Senhor, nos nossos ouvidos a direção certa. Dai-nos, Senhor, a graça de saber o que dizer nas dificuldades. Como agir, Senhor, nas provações. E como escolher sempre o que mais vos agrada. Te pedimos, Senhor, que sejamos dóceis às vossas inspirações e que nunca se desvie e que nunca nós nos desviemos da vossa vontade. Guiai, Senhor, guiai, Divino Espírito Santo, pelo dom do conselho, os nossos passos para a vida eterna. Amém. Vinde e dai-nos, ó Senhor, o dom do conselho.
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Peça, sopra, sopra dos quatro. Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Vem, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos, sopra a tua graça, a tua unção sobre nós. Vinde, Paráclito, Ruá, Consolador, Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Cante a Ele. Já não quero o que não te agrada, já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio. Levante as mãos, o servo e clame, sopra, sopra
doce amigo, doce hóspede da alma. Ouça nossa voz clamando por Ti. Espírito da verdade, preenche nossos corações com Teu fogo. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua graça, da Tua presença. Queremos Te conhecer mais, Espírito Santo. Queremos sentir o Teu toque, o Teu fogo, a Tua glória, Espírito de Deus. Você pode levantar as mãos. Levante suas mãos o mais alto que você puder e peça ao Espírito. Cante, sopra dos quatro cantos, vai. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche meu coração, meu coração. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Vamos mudar o mundo no trono da graça. E esse foi o nosso programa no Trono da Graça, nessa noite abençoada, nessa semana abençoada, onde nós meditamos mais um dom da nossa série Dai aos Corações Vossos 7 Dons, o dom do conselho. Lembrando que nosso próximo cenáculo, no nosso próximo programa, nós estaremos meditando o 4º dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza. Então já vai se preparando, já vai colocando em Deus essa expectativa, pois o nosso próximo programa nós estaremos meditando sobre o dom da fortaleza. Quero avisar a você que acompanha pela Rádio Anunciadora, lembrando que na Rádio Anunciadora os nossos programas vão ao ar toda terça-feira, programas inéditos, toda terça-feira às 20 horas pela Rádio Anunciadora. Você que me acompanha pela Rádio Profecia, toda quinta-feira às 19 horas. Toda quinta-feira às 19 horas pelo YouTube, pelo canal no YouTube da Rádio Profecia, às 19 horas, toda quinta-feira. Marcelo, eu quero ouvir o programa, eu quero acompanhar tudo, eu quero ouvir tudo de novo. Como é que eu faço? Você que me acompanha pela Rádio Anunciadora, as reexibições do nosso programa são às quintas, sábados e domingo. Quinta, sábado e domingo, também às 20 horas. E na Rádio Profecia você pode ouvir quantas vezes você quiser pelo canal no YouTube da Rádio Profecia. O programa fica lá disponibilizado na íntegra para você e você pode ouvir quantas vezes você quiser, enviar para alguém, compartilhar. Marcelo, eu estou querendo ouvir as meditações. Eu peguei hoje o programa, eu cheguei hoje, e como é que eu faço para ouvir sobre o dom da sabedoria e o dom do entendimento, que foram os 2 primeiros dons que você meditou? E claro, ouvir de novo o dom do conselho. Não há do que se preocupar.
você vai lá no meu canal no Spotify. Você vai lá no Spotify, lá no meu podcast no Spotify e pesquisa @LuizMarcelo_BD. @LuizMarcelo_BD. E lá você consegue acompanhar todas as reflexões dessa série, e não só as reflexões dessa série, todas as meditações dos nossos programas no Trono da Graça estão lá no meu canal no Spotify, no meu podcast lá no Spotify. Então você vai lá, @LuizMarcelo_BD. Lembrando que o meu Luiz é com S de salvação, Luiz com S de salvação, Luiz Marcelo, _, aquele tracinho embaixo, né, o subscrito, B de bênção, D de Deus. E lá você encontra todas as nossas reflexões, todas as nossas meditações, tá bom? Então eu espero você no nosso próximo programa, onde daremos continuidade à nossa série meditando sobre a fortaleza, o dom da fortaleza. Não perca, e façamos juntos essa trilha de Pentecostes. E agora queremos nos colocar nos braços de Maria. Sim, Maria, que é invocada, um dos títulos de Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho. Sim, Maria, queremos nos refugiar no seu colo de mãe, nos colocar no teu colo de mãe, certos de que a Senhora cuida de cada um de nós, e a Senhora, esposa do Espírito Santo, Mãe do Bom Conselho, ajude-nos, ó Mãe, nas nossas dúvidas, nas nossas decisões, naquilo que precisamos fazer, mas acima de tudo, ó Mãe, ajudai-nos a fazer a vontade do vosso Filho. Que ecoe nos nossos corações a tua frase: fazei tudo o que ele vos disser. E que assim, amparados por ti, cuidados por ti, possamos empreender grandes coisas por Deus e pela salvação dos homens. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E estivemos reunidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa. Santa e abençoada noite. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Mãe da Graça. Até o próximo programa. Não há desamparo em ti. Bem-aventurada, Rainha do céu, és via segura de amor. Bendita e honrada,
de uma mulher escolhida. Todas as graças passam por sua mão, pois do céu ela é rainha. Santa Maria, Virgem Santíssima, ouve nossa oração a levar pra Jesus. Bela Rainha, porta do céu, leve o nosso rei a nossa oração. 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 Você escutou o programa No Trono da Graça, ser e fazer pela igreja o que ela precisar. Até o próximo programa. Paz e avivar. Hoje é a festa do fogo. O novo Pentecostes vai acontecer. Unidos, esperando sua glória. O melhor da música católica está aqui. Profecia, a sua web rádio católica.